Meus amados irmãos, as paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Aqui é o pastor Juraci. Estou aqui neste dia, nesta tarde, em 29 de 3 de 2025, porque eu vim aí acompanhando alguns vídeos falando da confissão de pecados pelo pastor Paulo Júnior, grande homem de Deus. Já acompanhei algumas pregações, gosto muito das pregações dele, homem sincero, honesto, prega a verdade bíblica, e nós não estamos acostumados muito a pregar a verdade bíblica. Queremos ouvir aquilo que apenas nos conforta, amém? Então eu vi alguns vídeos aí, pessoas até ofendendo o pastor, né, no site aí, no canal de adoradores da net, fariseu Paulo Júnior. Irmãos, eu vou ser muito sincero, de acordo com a Bíblia, porque o Senhor Jesus diz que nós temos que perdoar não 7, mas 70 vezes 7. O irmão pecou, como todo mundo pecador, todo mundo cai, todos caem. Eu também ia cair, então todos caem. E não estamos aqui para julgar ninguém. Algumas pessoas que estão ofendendo a questão moral, para mim é moral. Chamar o pastor Paulo Júnior, no nível dele, o conhecimento que ele tem, ele conduz uma igreja do Senhor Jesus. A igreja não é nossa, a obra pertence a Deus, e ele é um homem de Deus. Chamar de fariseu, irmãos, é falta de respeito na sua consciência, você que está falando isso, e chamando de outras pessoas que estão criticando de forma grosseira. Eu convido os irmãos a estudarem um pouquinho mais a Bíblia, a se concentrar nas palavras de Jesus e entender que a vida todo mundo erra. O erro dele foi normal, não foi um erro que veio a causar tanto danos assim a uma pessoa, não foi algo físico, né? Talvez atingiu a parte moral, emocional, e tem momentos que a gente, porque estamos ligados muito na palavra, e às vezes nós aceitamos erros de algumas pessoas, e às vezes extrapolamos mesmo, isso é normal, né? Não deveríamos fazer isso, mas às vezes extrapolamos, porque o homem que segue ao Senhor, o homem que é levantado para a obra, tem que ter domínio de si próprio. O pastor, ele assume isso, como o próprio Paulo assumiu. Paulo vai dizer nas suas cartas, em Romanos, ou a Coríntios, que ele vai dizer que ele era perseguidor da igreja, mas ele fazia tudo aquilo por ignorância, por não ter conhecimento ainda das coisas de Jesus. Ele só teve conhecimento das coisas de Cristo quando ele foi para o caminho para Damasco. Nós conhecemos a história de Paulo. E o Senhor derruba ele do cavalo, ele fica cego. E ouvindo a voz do Senhor, Paulo, por que me persegues? E ele não sabia quem é. Ele falou, eu sou Jesus, aquele que você me persegue. E o apóstolo Paulo tem uma bruta visão depois de 3 dias. Mas ele vai confessar que ele fez tudo isso por ignorância. Paulo era um homem que fazia questão, ele se voluntariava, irmãos, para buscar crente, para buscar cristão, em qualquer lugar que tivesse, que eu visse. Ele arrastava pelo cavalo, ele trazia arrastado, ele espancava, ele maltratava, ele humilhava, e prendia, e trazia de forma grosseira, tratando das pessoas como se fosse lixo. Muitos maus tratos ele cometia, mas ele se reencontrou com Deus após o caminho para Damasco. Então o pastor Paulo Júnior tem todo o meu respeito. Eu não ia gravar esse vídeo não, mas eu estava aqui estudando a Bíblia, o Espírito Santo tocou no meu coração para entrar em defesa, não só do pastor Paulo Júnior, mas como todos aqueles que pregam a verdade bíblica. Infelizmente, isso é fato, nós sabemos que tem muitas igrejas pregando falácias, pregando coisas que não estão na Bíblia, confortando a sua igreja com palavras confortáveis. Porque uma coisa que você precisa entender, irmãos, observe que é muito fácil de falar dos milagres feitos por Jesus. Sabe por quê? Porque quando a gente fala dos milagres, quando nós pregamos apenas os milagres feitos por Jesus, isso nos traz conforto. Amém? Nos conforta. Depois, Jesus foi um homem maravilhoso, fez isso, fez aquilo, curou cego, curou coxo. É uma maravilha seguir Jesus assim. Mas o problema é que ninguém prega as pregações de Cristo. Ninguém fala das perseguições de Cristo. Ninguém fala da cruz de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque isso nos confronta.
E aí, porque nos confronta, nós deixamos de lado e queremos fazer só aquilo que nos conforta. Então, falar dos milagres de Jesus vai nos dar conforto, mas quando nós falamos das pregações duras de Jesus, isso vai nos confrontar. E aí, nós não queremos ser confrontados. Nós queremos ser confortáveis. E aí que muitas igrejas pecam. Eu falo isso porque eu não conheço o pastor Paulo Júnior pessoalmente. Tá? Gostaria um dia de poder conhecê-lo, se Deus permitir, assim Ele permitir. Outros eu não faço nem questão de olhar no rosto, porque não me interessa o que eles fazem. Aí eu vi um vídeo aí antigo que postaram no próprio Adoradores da Net, esse pastor Silas Malafaia falando de Paulo Júnior, falando do jeito dele. E ele não pode falar de ninguém. Se vocês forem buscar, está aí na internet. Ele pregando tempos atrás, falando que o dízimo não era para ser dado, que o dízimo era errado, e condenando o dízimo. E depois em outro vídeo ele disse que o dízimo é obrigatório e tem que dar o dízimo. Amém, irmãos? E qual o interesse então? Será que é de fazer obra ficar rico? Será que é de fazer obra explorar as ovelhas do Senhor? Então nós temos que ter cuidado com essas coisas, irmão. Tá bom? Eu, quando estava no ministério, nunca cobrei dízimo de ninguém. Aliás, o meu slogan é do pastor Jardel Fernandes. Gosto, admiro ele também, homem de Deus, que vai dizer que dízimo não é obrigatório, o devorador não é demônio. Aí já pegam aquele livro de Malaquias, porque Malaquias. Irmãos, Malaquias pregou para a nação de Israel, nós não somos nação de Israel. Pastor, mas isso é contra o dízimo? Não, pelo contrário, dízimo é um ato de fé, o apóstolo Paulo vai deixar isso bem claro. Dê aquilo que propõe no seu coração, mas dê com amor, não dê com avareza, não dê por barganha, não dê por usura, nem por trocadilhos, porque não vai agradar a Deus. Mas eu só tenho R$1, dê aquele R$1, mas dê com amor. Olha o que a viúva fez, ela deu as únicas moedas que ela tinha, e Deus abençoou muito mais do que aquilo, enquanto os outros jogavam aquilo que sobrava. E se nós voltarmos para o início, em Gênesis, o que foi que Caim fez? Caim fez uma oferta para Deus daquilo que sobrava, daquilo que estava no chão, que ele catou e levou para o Senhor. Abel pegou a sua primícia, o mais novo, o mais limpo, o mais sadio, e sacrificou a Deus. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado, muito cuidado, com o que nós estamos falando. Nós temos que ter cuidado com os nossos julgamentos precipitados, sem ter conhecimento bíblico. Tá? Olha que no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 18, quando Jesus é preso, a partir do verso 15, Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Na terceira vez que ele nega, olha que entre Jesus e ele tinha uma distância grande, enorme. E Jesus consegue no caminho abrir um caminho até os olhos de Pedro. Quando ele nega 3 vezes, ele olha para Jesus e lembra que Jesus disse a ele que ele ia negar 3 vezes. Depois o galo ia cantar. Mas ele teve um problema, ele se arrependeu amargamente, diz assim a Bíblia, e chorou também amargamente. Sabe o que é isso? Arrependimento. Então eu convido a você, meu irmão, que está aí ainda com o coração duro, arrependa-se. Arrependa-se, porque está falando de homem de Deus, homem de coragem. Nem todos têm essa coragem. Eu aposto que essas pessoas que estão aí falando dele, como esse pastor aí, né, que nós estamos na estante, não tem essa coragem. Ele não é um perfeito. Com certeza ele não é perfeito, não é 100% perfeito, porque se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos mais nesse mundo, já estaríamos no reino da glória. Lá é lugar de perfeição. Ele não é perfeito, então não pode sair acusando. Uma coisa eu concordo, falar mal de pastor, jamais. Cada um faz o que quer, todos os pregadores que não digo que se voluntariem para pregar a palavra, que para pregar a palavra tem que ser chamado, separado pelo Espírito Santo do Senhor. É Deus que prepara. Assim como eu fui chamado, outros também foram chamados. Eu fui chamado enquanto eu dormia. Levantei, escrevi o nome da mensagem no papel e passei 3 meses orando ao Senhor que era aquilo. Ele me direcionou. O Espírito Santo direciona quando nós estamos com o coração nele limpo. Pastor, eu sou melhor do que os outros. Jamais me coloquei e nem quero. Nem para meus filhos eu digo eles que eu sou exemplo, e não sou exemplo. Exemplo para o mundo é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que deu sua vida gratuitamente na cruz, derramou com seu sangue precioso, nos comprando por um preço muito alto a sua vida. Amém, irmão? Então aqui eu quero deixar as minhas
considerações ao pastor Paulo Júnior, considero, respeito bastante ele como outros pastores. Infelizmente não podemos ter essa sensibilidade para com todos no geral, mas cada um faz o que quer, porque cada um responde por si. Amém? Então, o que é que eu tenho a dizer para vocês? Observem, cuidado com os comentários, cuidado com suas críticas, porque a Bíblia não contém a palavra de Deus, irmão. A Bíblia é a palavra de Deus. Pastor Paulinho é um homem de Deus. É um homem de Deus, um homem que tem família. Quando vocês chamam ele de fariseu e outras coisas que devem estar chamando por aí, porque eu não dou crédito a essas coisas, porque daqui eu não percebo que meus vídeos são muito simples. Talvez por isso vocês não me sigam, não se inscrevam no canal, para fortalecer o canal. Mas eu entrego na mão do Espírito Santo de Deus. Se eu estou aqui é porque ele me levantou para uma obra, eu confio nisso. Então eu não vou pedir para ninguém mais se inscrever no canal, para deixar like, nem para comentar, nem compartilhar. Fica a critério de cada um. O que o Senhor tocar no seu coração, você faz. A única coisa que eu peço é, só se inscreva, se quiser se inscrever, de verdade, se tiver interesse, para não depois tirar a sua inscrição e negativar o canal. Aí você atrapalha, não é a minha obra não, é a obra de Deus. E eu digo a você de todo o coração, não atrapalhe não, irmãos. Se não pode ajudar, não atrapalhe. É aquela coisa que sempre quando eu estou pregando eu digo, se não quer estar na presença de Deus, não entre. Mas se entrar, não saia. Porque a cobrança vem, a fatura chega e ela vai ter que ser paga. Amém, meus queridos? Então aqui eu quero me despedir do meu público, né, dos novos seguidores, dos novos inscritos, de todos os inscritos, porque esse canal existe por causa de vocês, com essa mensagem simples, direta, muito honesta no meu coração. Não estou aqui para ganhar like, para ganhar público. Estou aqui porque Deus me levantou para esta obra. Mas eu não posso deixar, não poderia deixar de trazer esta mensagem em defesa do pastor Paulo Júnior, como de outros pastores também sérios, que tem por aí muitos, bastante, graças a Deus. Isso é minoria. A maioria são pastores, homens de Deus, levantados para a obra de Deus. Mas as pessoas não querem ouvir a verdadeira palavra de Deus. Querem ouvir palhaçada, querem ouvir piadas, querem ouvir brincadeiras durante cultos, nas sessões ordinárias de cultos ao Senhor. Pessoas que estão brincando, se jogando em chão, né, até se rebolando, se requebrando, pulando, se abaixando, dando chute no ar, dando murro no ar, gritando. Isso não é obra do Espírito Santo de Deus. Eu desafio a vocês me mostrar na Bíblia onde é que o Espírito Santo de Deus agiu assim, dessa forma, em algum momento na jornada aqui com Jesus Cristo. Então, isso tudo que está acontecendo aí está atraindo pessoas de todos os níveis sociais para esse tipo de igreja. Mas a pergunta é, e a palavra? E a verdadeira palavra do Senhor fica onde? Porque as pessoas estão brincando, irmãos. Olha que tem muita gente caindo no púlpito durante cultos. Se vocês vão pesquisar na internet, vocês vão ver aí alguns pastores, pastoras, pregadores, pregadoras caindo e caindo feio, porque com a obra de Deus não se brinca. Não sou contra nada, sou a favor da Bíblia, porque quem está pregando palavra, quem está subindo na tribuna para levar a palavra de Deus, quem está abrindo igreja aleatoriamente para falar da palavra de Deus, vai a sugestão, não é conselho, fale da palavra de Deus, irmãos. Não brinque não, porque o negócio é muito mais sério do que nós possamos imaginar. Amém? Eu sei porque eu vivi isso, vivo isso e sei disso. Sou muito simples, sou formado em ciências biológicas, sou professor de biologia, aposentado, graças a Deus. Então tenho conhecimento teológico, fiz alguns cursos, não sou melhor do que ninguém. É só para vocês conhecerem um pouco da minha história. Fui espírita durante 36 anos, sei do que eu estou falando. Hoje eu falo com muita veemência, muita segurança da palavra de Deus, porque foi para isso que Ele me levantou. Foi para isso que Ele me trouxe até aqui. Então eu sugiro a você que tem interesse e quer, deseja no seu coração pregar a palavra, não vá pegando Bíblia e abrindo igreja não, irmãos. Estude um pouquinho, vá para a escola bíblica, converse com o seu pastor, procure sua liderança, mas não fale dos outros não. Porque a Bíblia diz que se nós falarmos de alguém e julgarmos alguém, estamos julgando o próprio Deus. Por quê, pastor? Porque nós somos criaturas criadas por Deus.
Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ah, o senhor não faz isso? Não, claro que eu já fiz. Critiquei bastante, já fiz várias críticas. Nunca críticas ofensivas, agressivas, mas fiz muitas críticas daquilo que é contrário à palavra de Deus. E já critiquei mesmo diretamente a própria pessoa, algumas pessoas. Está errado. E toda vez que eu ver que está errado, eu vou dizer que está errado dentro da Bíblia. Não pelo meu pensamento, não pelo meu querer, jamais pelo meu desejo. Não sou melhor do que ninguém, não tenho interesse em ser melhor do que ninguém, não quero, como eu falei antes. Para ser bem prolixo, nem para meus filhos, eu nunca disse a eles que eu era exemplo para eles. E eles diziam, meu pai, quero ser igual ao senhor. Não, você tem que ser melhor do que a mim. Você tem que ser muito melhor do que eu. Porque Deus nos deu nossos filhos na flor da inocência. Nós temos que trabalhar e devolver para eles melhor do que eles eram. É assim que eu então não posso ser exemplo. Não posso ser. Se aquilo que eu faço as pessoas acham que é bom, então imite, faça como Paulo faz. Quer ser imitador de Cristo? Quer ser imitador de alguém? Seja imitador de Cristo como eu sou imitador de Cristo. Né? Então vamos imitar Jesus, vamos buscar chegar próximo, bem próximo da imitação de Jesus. Nós vamos esquecer tudo isso. Então vai aqui um repúdio para essas pessoas que estão criticando o pastor Paulo Júnior, né, com muita veemência, muita agressividade, com falta de respeito. Mas tenho certeza que essas pessoas que estão criticando o pastor, eles não são da igreja dele, não fazem parte da congregação dele, tenho certeza disso. Porque eu vi o testemunho do irmão aí, nesse mesmo canal, Adoradores da Net, acabei de ver agora, que o pastor ligou para algumas pessoas, pedindo perdão, fez o correto, fez o que era certo, se afastou para cumprir a sua disciplina corretamente. A Bíblia, isso a Bíblia ensina e é correto, não tem nada de errado. O erro apenas é cometido, que a pessoa fala, tem que levar 30 dias, 90 dias, não tem tempo. O homem, a partir do momento que ele pede perdão e se arrepende dos seus atos para Deus, ele pode ficar afastado por um tempo, se assim desejar, porque o Espírito Santo vai trabalhar na mente dele e no coração. Amém? Então, tenho certeza que essas pessoas, novamente, não fazem parte das congregações do Senhor Jesus Cristo, principalmente da Igreja Aliança do Calvário. Porque se fizesse parte, conhecia o seu pastor. Ele errou, pediu perdão, homem de Deus, fez o correto. Assim como eu, você também tem que agir da mesma forma. Amém, irmão? Então, que vá me repúdio essas pessoas. E eu agradeço mais uma vez a vocês pela paciência, pelo tempo não desperdiçado para ouvir esse testemunho, esta mensagem. Um abraço, meu pastor Paulo Júnior, tenho o senhor como meu pastor, lhe acompanho há muito tempo no Facebook, aí no YouTube, algumas pregações suas eu já anotei várias coisas e não fiz a mesma pregação, mas aproveitei muito conteúdo daquilo que o senhor falou nas suas pregações, tá bom? Trouxe para o contexto bíblico. Não sou bereano, mas imitei os bereanos. Eu sou homem de Deus, fala a verdade, prega a verdade bíblica, não prega nada da sua consciência, do seu coração. Nós percebemos que o Espírito Santo realmente usa-o para esse fim. Assim como também o pastor Jadel Fernandes, o pastor Zé Gomes, né? Eu assisto alguns vídeos, às vezes vou pregar, eu estou estudando a Bíblia, o Espírito Santo me dá um tema, aí eu vou pesquisar um pouco para ver o que vocês falam, dentro dos comentários, que eu tenho vários aqui, e aí quando está tudo batendo certinho, eu faço as anotações, mas não imito ninguém. Eu sou eu, vocês são vocês, cada um faz suas pregações dentro daquilo que o Espírito Santo ilumina. Amém, irmão? Então vai aqui o meu abraço, todo o meu coração, meu pastor Paulo Júnior. Sinta-se abraçado por esse humilde homem de Deus, que está aqui à tua disposição, a hora que quiser, quando o Senhor quiser. Amém? Então vai aqui um abraço para você e a sua família, que o Senhor Jesus derrame bênçãos sem medida sobre a sua vida, a vida da sua família e do povo da tua igreja, da Aliança do Calvário. Vocês estão de parabéns, membros da Aliança do Calvário, porque estão apoiando o seu pastor. E essa é a decisão correta de pessoas que querem servir a Jesus Cristo naquilo que Ele tem de melhor para nós. Amém? Então Deus abençoe a todos vocês, todos, sem exceção. Minha vida, a vida da minha família, a sua vida, a vida da sua família, de vocês, todos membros da Igreja Aliança do Calvário. Amém.